Olá, hoje é quinta, 23 de março. O que deve mudar nas relações de trabalho com a aprovação da lei que autoriza o trabalho terceirizado para qualquer tipo de atividade? A reforma política e concessão da BR-386 são assuntos do quadro Fatos Políticos. Você sabia que existe lei para comercializar nas ruas de Passo Fundo? Na edição de hoje você fica sabendo como ela funciona. E ainda a gente vai falar sobre a programação de uma das maiores feiras de negócios do interior do estado. É a FEISA, que acontece em Sarandi. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias, então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. A aveia foi um dos primeiros alimentos a receber o título de funcional. Muitas pessoas nem imaginam que este grão ajuda e muito no combate à obesidade, colesterol, mantém as taxas de açúcar no sangue na medida e ainda fortalece as defesas do organismo e previne tumores. É um grão muito recomendado por nutrólogos e especialistas em nutrição. E a reunião da aveia, realizada durante esta semana aqui na UPF, recebeu um dos maiores pesquisadores do mundo nesta área. Anthony Fardet é PhD em nutrição humana e engenheiro de alimentos agroindustriais do INRA, que é o centro de pesquisa da França. Ele esteve esta semana na UPF durante a 37ª reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia. Anthony é um renomado pesquisador com vários artigos publicados sobre os benefícios potenciais para a saúde de grãos de aveia e produtos à base desse cereal. Ela tem uma capacidade de redução do nosso colesterol, ela tem uma capacidade de ajudar o nosso organismo em relação a essas doenças metabólicas, a síndrome metabólica. É um grão que atende muito à questão da alimentação por dar saciedade. Então, uma vez você ingerido aveia, você vai ter bastante saciedade, porque isso é interessante principalmente no combate à obesidade. Professor Luiz Carlos Gutkowski acompanhou a visita do pesquisador à UPF-TV. A visita de Anthony Fardet à instituição aprofunda a internacionalização do programa de pós-graduação estricto sensu em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Com isso, novos horizontes se abrem para a pesquisa. Da Universidade de Passo Fundo, já saíram 25 novas cultivares da aveia. Porque o que as empresas, as grandes holdings agrícolas, o que elas precisam? De profissionais que estejam preparados para atuar no mercado de trabalho. Esse profissional é um profissional que domina as técnicas de cultivo, é um profissional que conhece o sistema produtivo. Então, os nossos alunos na Faculdade de Agronomia podem ver na prática como acontece isso e eles depois, nas suas propriedades ou no mercado de trabalho, estarão preparados para assumir posições de gerenciamento, de administração dessas empresas. A reunião da Comissão Brasileira de Pesquisa de Aveia celebrou os 20 anos do programa de pós-graduação da Faculdade de Agronomia e os 40 anos de pesquisa em aveia na UPF. Porque envolve tanto os alunos da graduação como os alunos da pós-graduação. E na parte de ensino, você praticar é uma parte importante. Haja vista a possibilidade dos alunos executar essa atividade toda. Então ela tem um significado muito importante porque também foi a base dos programas de pós-graduação, não só da unidade, como da universidade como um todo. Então o primeiro programa de pós-graduações, que foi o mestrado em agronomia, teve como base e alicerce a cultura da aveia, que foi introduzida na instituição em 1977. Ela serve como uma cultura em sistema de rotação de culturas e também uma cultura para anteceder o plantio da soja. Então, sendo a soja uma cultura economicamente muito importante, a aveia precedendo a soja, ela prepara aquele solo, ela protege aquele solo para que a soja
possua mais ainda viabilidade econômica. No inverno, o trigo com aveia, você está evitando, diminuindo o potencial de doenças e pragas nas lavouras. Então, o papel dela é um papel de sustentar o sistema, é uma alternativa para o sistema. Nós olharmos a aveia, olharmos o grão de aveia como um produto holístico, um produto íntegro, um produto com todos os seus constituintes. E não querermos extrair diferentes componentes. A gente sabe o papel da beta-glicana, o papel da fibra, mas é importante você consumir aveia e não consumir a fibra da aveia, não consumir a beta-glicana. E a aveia cumpre sim um papel muito importante na nossa alimentação e por isso então que precisamos ter esse hábito, ter essa capacidade de utilizá-la como uma das fontes alimentares. Toda quinta tem o quadro Fatos Políticos. Zumara, quais são as notícias de hoje? Olha, Thaís, o Congresso Nacional nunca produziu tanto em tão pouco tempo. Parece até um contrassenso falar desta forma, já que a sociedade sempre cobrou a agilidade dos parlamentares em relação a temas importantes, pois deputados e senadores passaram a ser ágeis. Mas a que preço? Eis a questão. A Câmara aprovou ontem o trabalho terceirizado em todas as atividades do serviço privado. Vai aprovar em abril a reforma trabalhista e se encaminha para aprovar, como o governo quer, a reforma da Previdência. Em meio a tudo isso, se movimenta para fazer uma reforma às pressas que prevê 2 mudanças significativas na reforma política. A primeira, e mais polêmica, acaba com a possibilidade do eleitor votar nos candidatos. Eles passarão a compor uma lista fechada e o eleitor votará no partido. Os candidatos do topo da lista é que serão eleitos conforme o número de votos obtidos pelo partido. E por que os congressistas estão com pressa para votar a reforma política? Para autoproteção. Boa parte dos políticos que hoje têm mandato está envolvida no escândalo da Lava Jato. Se o sistema eleitoral se mantiver o mesmo, a possibilidade de renovação do Congresso é grande. Não se elegendo, perdem o direito de foro privilegiado e serão julgados pela Justiça Comum. Escondidos numa lista, ficaria em tese muito mais fácil para a reeleição. Na região, a expectativa é grande para as mudanças na proposta original de concessão da BR-386 e a sua duplicação. As audiências no estado foram encerradas esta semana e a Agência Nacional de Transporte leva muitas sugestões para modificar o projeto original. Entre elas, a redução do prazo para iniciar a obra desde a concessão da rodovia e a redução nos valores dos pedágios. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho para ti. Obrigada, Thaís. Bom, depois de ter sido aprovado pelo Senado, como você ouviu agora há pouco, né, o projeto que terceiriza todas as atividades das empresas e várias atividades do Estado foi aprovado, então, ontem à noite pela Câmara dos Deputados. Para começar a valer, a lei deve ser sancionada pelo presidente Michel Temer. A proposta, aprovada, já estava há 20 anos no Congresso. Bom, nós convidamos um professor aqui da UPF, especialista em Direito do Trabalho, o professor Fábio Zimmermann Belks, para nos ajudar a entender o que a nova legislação representa na relação de trabalho. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente começa já lhe perguntando o que é que muda com a terceirização de todas as atividades de uma empresa. Olá, Thaís, agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui nessa nossa televisão comunitária, trocando uma ideia aí com os ouvintes acerca dessa questão importante. Bem, o que se tem hoje é a possibilidade de terceirização de algumas atividades das empresas, que são as atividades meio das empresas. As empresas existem e tem trabalhadores que lá estão para atuarem nas atividades fim delas. Por exemplo, a nossa instituição tem professores que têm o objetivo de lecionarem. O que existe hoje é a possibilidade de atividades que não se confundam com essa final serem terceirizadas. É o caso de serviço de limpeza, serviço de vigilância e algumas outras exceções que a lei prevê.
O que o projeto de lei aprovado ontem traz de novidade é a possibilidade de se terceirizar qualquer atividade, ou seja, qualquer empresa, a partir de então, a partir da sanção presidencial, poderá terceirizar a sua atividade final. Por exemplo, uma instituição de ensino terceirizar a atividade da docência, empresas que trabalhem com mão de obra de frigoríficos, por exemplo, terceirizarem o abate dos animais nos frigoríficos e assim sucessivamente. Agora, professor Fábio, quais são os conflitos desta lei aprovada, aprovada ontem, com a atual lei existente, que é a CLT? É necessário deixar claro que o trabalhador terceirizado nesse modelo, ele é um trabalhador também regido pela CLT. Ele é um trabalhador que tem um vínculo de emprego com a empresa terceirizada, prestadora de serviço, e que vai atuar naquela empresa mãe, a empresa tomadora do serviço. Esse trabalhador, ele tem o mesmo direito trabalhista, ou seja, ele tem o mesmo vínculo de emprego, agora, não sendo com a empresa tomadora de serviço, mas sim com a empresa prestadora de serviço. Ou seja, não há um conflito direto da nova legislação com a CLT, mas sim uma precarização na relação do trabalho na medida em que acaba causando um barateamento da mão de obra. Agora, professor Fábio, várias entidades, a maioria delas voltada a trabalhadores, está protestando com a aprovação desta lei. O argumento é de que deve precarizar a relação do trabalho, de que o trabalhador é a parte frágil. Na sua visão, isso deve ou pode ocorrer? Sim, isso pode ocorrer na medida em que há com esse modelo de terceirização uma grande probabilidade de se diminuir o salário dos trabalhadores. Ou seja, trata-se aqui de um modelo de flexibilização do direito do trabalho que acaba sendo confrontado com a regulação que se tem hoje, que decorre das conquistas dos trabalhadores. A legislação trabalhista, ela tem um intuito de proteger o trabalhador, porque efetivamente o trabalhador é a parte hipossuficiente, a parte mais fraca nessa relação jurídica, patrão-empregado. Pela sua lógica, pode seguir sendo a mais frágil. Vai continuar sempre sendo a parte mais frágil o trabalhador, isso não torna o trabalhador menos frágil, pelo contrário, o deixa mais frágil na medida em que tem mais uma empresa para obter lucro com aquela mão de obra, ou seja, não se está aqui advogando contra o lucro do empregador, de modo nenhum. O empregador, ele exerce lá a sua atividade, ele corre o risco com a relação de emprego e ele deve sim obter o lucro. Mas sobre a mão de obra, está se inserindo mais um empregador para obter lucro com a mesma mão de obra do trabalhador. Por outro lado, o argumento do governo é que este novo modelo vai facilitar a contratação de pessoas. Veja bem, não há nenhuma facilidade formal de contratação com esse modelo novo. A formalidade de anotação de carteira de trabalho, de cumprimento da legislação trabalhista é a mesma. O que pode acontecer de haver uma maior geração de emprego, talvez seja com a precarização do salário. Talvez, contratando por interposta a empresa, com salários provavelmente menores, é possível que se tenha, eventualmente, condições de contratar mais gente. Um incremento na contratação, o que nem sempre pode ser totalmente benéfico, porque acaba diminuindo o salário para quem já trabalha, ao invés de trazer para essa condição os trabalhadores que não estão inseridos, acaba nivelando por baixo a condição de trabalho. Professor, muito rapidamente, há um limite de contratação de terceirizados em uma empresa ou ela, nesse novo modelo, está liberada? No novo modelo não há limite nenhum, nem temporal, salvo o contrato de trabalho temporário, que é um modelo especial de terceirização, e nem quanto a número de trabalhadores. Pode ser 100%. Nesse novo modelo é assim. Professor, muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho. Eu que agradeço, igualmente. Bom, o que pode e o que não pode ser comercializado nas ruas de Passo Fundo. Depois do intervalo a gente mostra para você. Nós já voltamos.